Te amamos, te amamos, te amamos. Tu és o Alfa, o Ômega. Tu és o nosso Deus maravilhoso. Te damos adoração nessa noite. Aleluias. Glórias ao teu nome. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus pelo louvor mais que abençoado. Galerinha estão de parabéns. Tocaram a música hoje. Ó, glória a Deus. É Ele e por Ele que nós estamos gastando o que, irmãos? Os nossos dias. Em nome de Jesus. Que Deus nos use. Os 100 anos que nós viveremos aqui, que as nossas vidas possa fazer a diferença para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, nós sempre temos que estarmos grávidos, cheios de expectativas daquilo que Deus irá fazer nas nossas vidas. Eu sei que tem dias que parece que a gente acorda menos crente. Tem dia que a gente acorda menos esperançoso, mas essas batalhas espirituais que a vida traz, elas passam. Então nós não somos os dias maus que nós vivemos, nós somos aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E ela diz tanta coisa boa a nosso respeito. A Bíblia diz, por exemplo, dentro de um contexto que nós somos o que? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso é uma verdade. A Bíblia diz dentro de um contexto que o Senhor é o que? O nosso pastor, e que nada nos faltará. A Bíblia diz dentro de um contexto que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E etc, e etc, e etc. Então nós não podemos deixar que dias melhores ou piores tire de nós essa certeza e essa verdade, de que nós ainda estamos vivos, vamos permanecer vivos aí por muito tempo, e Deus irá operar coisas maravilhosas em nós e através de nós, em nome de Jesus. Quem crê nisso fica com a mão abaixada. Ué, todo mundo então, glória a Deus. Então todos nós cremos nessa verdade em nome de Jesus. Abra comigo nos Salmos, por gentileza. Alex, homem de Deus, é possível jogar aqui os Salmos 27 no telão? Salmos capítulo 27. Glória a Deus. Salmos 27, versículo 1. Alex, se for possível, nós vamos ler do 1 ao 4, irmãos. Olha só o que diz a palavra de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aí ele faz uma pergunta: a quem temerei? O Senhor garante a minha existência. Outra pergunta: o que eu haveria de recear, de temer? Versículo 2: quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, aí ele afirma: eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor, e ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. 4. Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização eu buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Dentre todos os salmos existentes, Salmos 37, Salmos 84, Salmos 119, etc., os Salmos 27, com certeza é um dos salmos abençoados da palavra de Deus, que quando nós lemos e meditamos nele, verdades profundas de Deus são liberadas, anunciadas aos nossos corações. E são essas verdades, irmãos, da palavra de Deus, que fortalecem a nossa fé.
Aí a importância de nós estarmos sempre cheios da palavra de Deus. Porque não podem ser, irmãos, as notícias que sempre existiram, e cada dia mais as notícias são menos boas, de modo geral, no mundo. Mas não podem ser as notícias que dirão, que determinarão como estará o nosso ânimo. Não é o que você ouve na televisão, no YouTube, no Instagram, etc. Não é o que nós ouvimos na empresa que trabalhamos, no churrasco em família. Não são essas coisas que devem ditar o ritmo das nossas vidas, mas sim a palavra de Deus. Na palavra de Deus, irmãos, não existem fake news, essa palavra tão usada hoje em dia, que nada mais é do que uma expressão que significa notícias falsas, mentira. Na Bíblia não existe isso, no sentido assim, tudo que a Bíblia diz, se está escrito na palavra de Deus, pode acreditar, porque é a palavra de Deus. E então é essa palavra que deve nortear, dizer qual ânimo nós teremos no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Os Salmos 27, nós já falamos um pouco sobre isso um domingo de manhã, que nós pregamos aqui. O versículo 1, que quando diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear? Nós colocamos assim, que para o contexto de Davi, Salmos 27, ele está se referindo ao Senhor ser a luz e a salvação dele, geralmente e principalmente uma referência às batalhas que Davi travava. Não era comum, não era incomum Davi encontrar-se em batalhas, mesmo quando não era rei. Nós sabemos que ele era um pastor de ovelhas, e lá ele tinha as batalhas como pastor de ovelhas que ele enfrentava. Ele mesmo disse, naquela prosa com o rei Saul, prestes a enfrentar o gigante Golias, Davi disse: olha, quando eu estou lá no pasto cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso um dia, um ser enorme, e eu peguei aquele ser pela barba e venci. Depois veio um leão, igualmente um animal feroz, mas eu, Davi, fui lá, dei um mata-leão naquele leão e venci. Então, mesmo antes de ser rei, apenas como homem normal, Davi já tinha suas batalhas. E depois, como rei, é lógico quantas batalhas ele liderou e enfrentou, seja como soldado, seja como rei propriamente dito. Então, quando ele diz o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e ele faz essa afirmação no versículo 1, quando ele diz, como nós lemos, o Senhor garante a minha existência, a quem eu vou temer, de quem eu vou me recear, porque ele tinha essa confiança, que em meio às batalhas da vida, Deus daria para ele a vitória, ele seria bem sucedido. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, ele disse. Para nós não é diferente, mas fazendo uma aplicação para nós, e na ocasião nós fizemos essa aplicação, que o Senhor para nós hoje é a nossa luz e a nossa salvação, também nas coisas terrenas, também, assim como era para Davi. Deus é aquele que quando nós oramos, Ele ouve as nossas orações, Ele é aquele que quando nós o adoramos, Ele libera a sua presença sobre nós, e nós somos cheios da graça dele. Mas também para nós, quando diz que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, se refere à obra que ele fez na cruz do Calvário em nosso favor. Um dia nós estávamos em trevas e perdidos, mas a luz do Evangelho de Cristo brilhou, e nós fomos iluminados por essa luz. Hoje, irmãos, para nós não é difícil entendermos que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Para nós hoje não é difícil entendermos que só existe um Deus verdadeiro. Não temos crise com isso. Podem falar o que quiser, podem documentários serem produzidos, podem cientistas ateus irem na internet e falarem isso e aquilo. Isso não nos afeta mais, porque a luz brilhou, a luz nos iluminou. Hoje nós sabemos que Cristo é o Deus verdadeiro, que Jesus é o nosso Salvador, é a nossa salvação,
é aquele que nos tirou do pecado, e glória a Deus. Então ele é para nós a nossa luz e a nossa salvação. Mas, já falamos sobre isso. E aí no versículo 2, se o Alex, por gentileza Alex, puder colocar aqui novamente o versículo 2. Quando os perversos meus inimigos avançarem contra mim para dilacerar-me, o versículo 3. Para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra, o 3. E ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao medo, ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, eu manterei a minha fé inabalável. Então esse homem, ele está afirmando verdades e dizendo, a guerra pode vir, e ela vinha. Pode um exército me cercar, e isso acontecia. Mas ele está dizendo que ainda que tudo isso acontecesse, ele manteria uma fé inabalável. Essa expressão fé inabalável, irmãos, ela sempre foi importante, mas com a chamada proximidade da volta de Jesus, ela vai cada vez ser mais importante para nós. Irmãos, tem acontecido um fenômeno, não sei se os irmãos observam isso, mas tem acontecido um fenômeno, não hoje, já há um bom tempo, mas parece que de hoje para frente está intensificando, que é um fenômeno que, por um lado, está aumentando de maneira geral o número de pessoas que creem, pessoas que outrora não tinham o Senhor como a sua luz e salvação, pessoas que não eram cristãs, que não eram salvas, mas está aumentando. Há números dizendo já que no Brasil, nós somos 60% da população do Brasil. É lógico que esses números variam, mas já há fontes dizendo isso, que nós, cristãos evangélicos do Brasil, já seríamos 60% da população do Brasil. Irmãos, é muita gente. E os números dizem que se continuarmos nessa toada, logo, logo seremos 65, 70, sei lá aonde isso vai parar. Amém por isso. Então é um fenômeno que tem acontecido especialmente no Brasil. Tem aumentado o número de pessoas que não conheciam Jesus, que não professavam a fé cristã, mas que graças a Deus agora, eu sou cristão, olha, aquele homem que era morador de rua agora se converteu, ele agora confessa Jesus como Cristo, olha, aquele empresário agora também confessa, aquele ator famoso agora também confessa a sua fé em Jesus Cristo. Por exemplo, aquele ator, o Denzel Washington, talvez um dos melhores atores da nossa geração, nós que ainda somos jovens. E recentemente ele sempre foi meio cristão, mas agora recentemente ele assumiu, talvez de maneira mais pública, a sua fé cristã. E lá na realidade daquela igreja americana, até o ordenado pastor ele foi. Que bênção, um ator. Glória a Deus por isso. Então aquele ator famoso agora confessa a sua fé em Cristo. Aquele jogador de futebol. Teve agora, se eu não me engano, semana passada, o Super Bowl nos Estados Unidos, que é a final do futebol americano. E aí eu vi um vídeo depois com vários atletas dos dois times que se enfrentaram, vários atletas falando abertamente sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é isso na minha vida. O lutador de MMA, tido como o melhor de todos os tempos, o John Jones, é um baita do lutador que ainda está na ativa. Na última luta que ele fez o ano passado, em que novamente ele manteve o seu cinturão do pesos pesados do MMA, abertamente ele falou sobre Jesus Cristo. Quando entrevistado após a vitória, ele disse: eu quero dar toda a honra, toda a glória a Jesus Christ, e etc. Que bênção, irmãos. Hoje nós temos visto pessoas anônimas, não reconhecidas, a famosos bilionários talvez, confessando a sua fé em Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. E como eu disse, no Brasil de maneira geral, numericamente nós estamos aumentando, ou seja, não salvos que agora estão sendo salvos. Porém, colocado isso como pano de fundo, tem acontecido um fenômeno que é pessoas que também eram cristãs, de repente estão dando tchau para Deus.
estão abandonando a fé em Cristo. Então nós temos pessoas que não mantinham, que não confessavam uma fé em Cristo confessando, e pessoas que confessavam, de repente, por motivos variados, não desviando, não desigrejando, apostatando. Porque existe uma diferença entre desviar, no nosso linguajar, fulano está desviado. Existe uma diferença entre desigrejar, quando nós falamos fulano está desigrejado, para uma apostasia, apostatar da fé. Apostatar, irmãos, é quando a pessoa começa a fazer o caminho inverso. Um dia ela provou de Jesus, ela reconheceu Jesus como Cristo, como Senhor, ela namorou Deus, mas de repente ela faz o caminho inverso. Ela começa a falar aqui, é aos poucos, é gradativo, não é da noite para o dia, até que um dia ela assume publicamente que agora ela não acredita mais nessa história de cristianismo, ela não acredita mais na Bíblia, ela não acredita mais que exista um Deus verdadeiro. É diferente do desviado, porque o desviado está lá tomando, enchendo a cara, está lá na balada, mas ele continua crendo que Deus é Deus. Ele continua crendo que Jesus é o Cristo, ele apenas está desviado da igreja. É diferente do desigrejado que por motivos variados, acha que agora ele não precisa mais frequentar um ambiente de igreja, mas ele confessa que Jesus é Deus. Se você conversar com ele, ele vai falar, não, Jesus Cristo é o Senhor, ele é o Deus verdadeiro. Agora aquele que apostata, não. Aquele que apostata, ele começa literalmente a dar tchau para Deus. E tem aumentado, irmãos, o número de pessoas que têm tomado esse caminho. Esses dias, não vou citar nomes, um rapaz que talvez muitos de nós conhecemos, ele ganhou muita notoriedade no YouTube, fazendo um personagem de humor, até que prove o contrário, cristão verdadeiro, filho de pastor. E agora recentemente ele tem feito alguns vídeos e alguns podcasts falando absurdos a respeito de Deus. Ele não apenas está dizendo não frequento mais uma igreja, ele está começando a negar a existência de um Deus verdadeiro. Isso é apostasia. Então fé inabalável, irmãos, vai ser importante daqui para frente para todos nós. Porque se por um lado temos esse fenômeno de pessoas descobrindo Jesus, por outro lado, por motivos variados, existem pessoas não querendo mais Jesus, pessoas ao ponto de falarem assim, Jesus não me faz falta, não, isso aí não preciso mais disso, isso aí é para os desinteligentes, isso aí é para aqueles que não pensam, eu estou numa outra vibe agora, fé inabalável. Então Davi está dizendo que ainda que o exército, a guerra, o etc, as batalhas viessem contra ele, ele tinha essa convicção que ele manteria uma fé inabalável. E como nós precisamos dessa fé inabalável, principalmente, irmãos, para mantermos a nossa confissão em Deus, para mantermos a nossa confissão em Jesus como Cristo, como Deus verdadeiro, porque é isso, irmãos, que vai garantir a nossa eternidade com Deus. Andar a pé não tira a nossa salvação, andar de Ferrari também não tira a nossa salvação, morar em uma casa simples não tira a nossa salvação, morarmos em um palácio não tira a nossa salvação, sermos assalariados, ganharmos salário mínimo não tira a nossa salvação, termos uma renda mensal de 1 milhão, 10 milhões de reais, não tira a nossa salvação. Agora, perdermos a fé, irmãos, isso tira a nossa salvação. Não crermos mais que Ele é o Deus verdadeiro, isso pode um dia custar a nossa eternidade com Deus. Daí a importância de mantermos a nossa fé inabalável. Alex, não está no script, mas eu vou ler esse texto. Jogue aqui para mim, por gentileza, Hebreus capítulo 6. Ajuda ele aí, Bruna. A Bruna manja de tecnologia, glória a Deus.
O Hebreus capítulo 6, deixa eu pegar aqui certinho. Hebreus capítulo 6, deixa eu ver se é isso mesmo. Será que não é o 6? Ajudem aí, irmãos. Hebreus 9, é o 6 mesmo. Glória a Deus. Ué, não é o 6? Ah, é o 6 mesmo. Versículo 4, por gentileza. O Hebreus capítulo 6, versículo 4. Lembre que nós estamos falando dos Salmos 27, versículo 3. Quando Davi fala que ele vai manter a sua fé. O que, irmãos? Inabalável. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e experimentaram o dom celestial e tornaram-se participando do Espírito Santo. Deixa aqui, por gentileza. Olha só que informação poderosa da palavra de Deus. Ele está dizendo que é o que? Impossível. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Irmãos, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Quem são as pessoas que um dia foram iluminadas em relação à verdade de Deus? Como essas pessoas são chamadas hoje? Não, bem alto, quem ousa? Tem medo de errar não, irmãos? Cristãos, evangélicos, crentes, protestantes, os nomes são variados. Então ele está dizendo que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e experimentaram o dom celestial. Está falando de nós, pessoas que um dia fomos alcançados pela verdade do Evangelho e tornaram-se participantes do Espírito Santo. É os crentes, próximo. E provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Pronto, ficou claro que ele está falando de nós. Próximo. Mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Por quê? Por que a Bíblia está dizendo que aquele que um dia foi cristão, provou de Deus, mas que por motivos variados apostatou da fé, por que para essa pessoa se torna impossível ela voltar ao arrependimento? Porque a única coisa, irmãos, a única maneira de eu ser perdoado, de eu passar por um arrependimento, é eu crer que Jesus é o Cristo. E agora, em apostasia, a pessoa não crê mais nisso. E uma vez que ela não crê, se torna impossível ela ser perdoada, passar por arrependimento, porque ela não crê, acredita mais naquilo que um dia pode perdoá-la e purificá-la. Quando você estuda os evangelhos, cola em mim aqui, irmãos. Jesus, João Batista, Jesus e depois os apóstolos, quando eles saíam para evangelizar, é óbvio que eles falavam muitas verdades, mas tanto João Batista, quanto o próprio Senhor Jesus, quanto os apóstolos, dentre outras verdades que eles falavam, tinha uma verdade primeira, que ela era usada no contato com não salvos. Essa verdade era: arrependam-se e creiam no Evangelho. Sempre que eles iam aos não salvos, a mensagem era: arrependam-se e creiam no Evangelho, porque ninguém acessa Deus, irmãos, se primeiro não tiver a sujeira tirada da sua vida. E a única maneira de um homem acessar Deus, ser salvo, nascer de novo, é se primeiramente for gerado nele um processo de arrependimento. O problema é que a igreja evangélica tornou-se especialista em querer trazer as pessoas para Deus
oferecendo coisas da terra. Irmãos, se não houver um arrependimento primeiro, eu não acesso Deus. Eu posso até frequentar uma igreja, eu posso até ser um obreiro na igreja, pode ser, não sei. Mas se não houver um arrependimento, se Deus não conseguir, se eu não der espaço para que Deus gere o arrependimento, não há novo nascimento. Eu não acessei Deus. Eu posso até me tornar um religioso, eu posso até ser frequentador de uma religião, mas eu não acessei Deus. Porque tanto João Batista, repito, quanto Jesus e os apóstolos, a primeira verdade que eles anunciavam ao não salvo era: mano, você precisa arrepender-se, arrependa-se e creia no Evangelho. Lembra de Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro no seu sermão poderoso? Perguntaram para ele, após ele expor o Evangelho, após Pedro dar uma aula sobre quem era o Cristo, aquele público presente, Atos capítulo 3 ou Atos capítulo 2, está por ali. Eles perguntaram, apóstolo Pedro, e o que nós fazemos agora? Você deu uma aula para nós, você teologicamente nos instruiu, nos ensinou a respeito da obra de Cristo, nós entendemos que nós estamos em pecado. Eles disseram, nós entendemos que nós precisamos tomar uma atitude, mas Pedro, mediante o que você disse, o que nós fazemos agora? E aí a Bíblia diz que Pedro respondeu: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Atos 3,19, eu vou ler, coloca aqui por gentileza, nós já voltamos no Salmos, no Hebreus, ou no Salmos 27, Atos capítulo 3, versículo 19, essa foi a resposta de Pedro, mediante o questionamento deles. Atos 3,19, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Sem o arrependimento não há conversão, mudança de rota, irmãos. Em português é convertei-vos, conversão, porque você está em uma rodovia, em um caminho, em uma rota. E quando você precisa mudar a rota, você faz uma conversão, ou à direita ou à esquerda, uma conversão. Isso é converter a Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então João Batista, Jesus e os apóstolos, quando eles acessavam não salvos, a conversa era: explicava a obra de Cristo na cruz e arrependam-se, para que eles pudessem acessar Deus. Agora Hebreus 6 que nós lemos está dizendo que aqueles que apostataram, se torna impossível o arrependimento para eles, porque agora eles não acreditam mais na obra de Cristo. Irmãos, e sem acessarmos a obra de Cristo, não há perdão, não há arrependimento. Pode dar um banho na pessoa com o sabão mais poderoso, pode colocar o sabão Omo, colocar água sanitária, soda cáustica, vai acabar com a pessoa, mas pode colocar ela no meio de tudo isso. Isso não tira as impurezas, os pecados da vida de uma pessoa, vai acabar com a pele dela, se não matá-la. Agora só tem um sabão poderoso que tira os pecados da humanidade, é a obra de Cristo. É crer no sacrifício da cruz, é ter a revelação daquilo que Jesus fez. Mas quem apostatou, não crê mais. Por isso que Hebreus 6 diz que aqui é impossível para aqueles que um dia se apostataram, novamente passarem por um processo de arrependimento, porque não há mais fé, irmãos, e sem fé não há acesso a Deus, e nem somos atingidos pelos benefícios da cruz. Então tem aumentado, irmãos, esse fenômeno. Daí a importância de guardarmos, de protegermos a nossa fé em Cristo. Relacionamento com Deus, frequência à igreja. Quanto menos um crente frequenta culto, menos vontade ele tem de frequentar. É pastor, não importa quem seja. Vou tirar umas férias.
Vou ficar 6 meses. Cada vez menos vai ter vontade de acessar o ambiente culto. Por quê? Porque tem o diabo e tem a minha humanidade. Irmãos, a minha carne gosta da coisa errada. Por que uma criança, quando vai se descobrindo, por mais que papai diga que não deve colocar o dedo na tomada, quanto mais papai diz, não coloque o dedo na tomada, mais a criança quer colocar. Porque a nossa humanidade gosta, irmãos, da coisa errada. A nossa humanidade ama o que é contrário à vontade de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que negarmos as nossas vontades e mergulharmos naquilo que nos protege. Presença de Deus. Esses dias, filosofando, e é uma verdade isso. Irmãos, quando eu era criança, ou quando nós éramos crianças, se nós falássemos assim para os nossos pais: pai, mãe, não estou com vontade e não quero ir na escola essa semana. Pergunto, o que os nossos pais faziam? Ok, filho, tudo bem, você que manda, papai entendeu, pode ficar a semana inteira, fica logo 1 mês em casa. Era assim que nossos pais fariam? Irmãos, com vontade ou sem vontade, levanta dessa cama agora. Vai para a escola, rapaz. E nós fazíamos o quê? Emburrados muitas vezes. Íamos. Chegava na escola com aquela cara de quem comeu e não gostou, mas íamos. Irmãos, a igreja é uma escola. Trazer os nossos filhos ao culto é uma escola. Só que muitas vezes nós passamos uma mensagem para os nossos filhos que ir na escola é importante. Aprender matemática é importante. Aprender geografia é importante, e é importante, mas estar num ambiente chamado igreja, não está com vontade, não vai. Lógico, irmãos, quando fica marmanjão não tem jeito, mas tem uma certa idade que nós podemos falar: aqui quem manda não é você não, emburrado ou não emburrado, vamos para o culto hoje, fica lá emburrado, não tem problema. Porque só de estar aqui, irmãos, já é tocado pela presença de Deus. Pode estar aqui emburrado, pode estar aqui com a cara fechada, mas está aqui, na presença de Deus. Eu e a pastora Thelma achamos que nós erramos muito, especialmente com a minha filha enteada lá atrás. Nós éramos severos, e erramos, em algumas situações nós erramos. Mas a Natália, com vontade ou sem vontade, salvo alguma exceção, ia para o culto conosco. Até exageramos, mas para a glória de Deus, se tornou uma pessoa melhor do que nós. Às vezes com valores até mais firmes do que nós. Então o que isso me ensina? Que apesar dos erros que nós cometemos, mesmo ela indo emburrada muitas vezes, mesmo ela indo com a cara fechada, irmãos, só o fato dela estar naquele ambiente, a presença de Deus toca, irmãos, a presença de Deus atinge. Então assim, irmãos, os nossos filhos têm que estar na igreja, especialmente quando a gente ainda consegue, porque lógico, repito, chega uma idade, irmãos, que o que nós plantamos, aí, em nome de Jesus, uma hora vai germinar. Mas aquela fase de 8, 10 anos, irmãos, criança, não pode falar criança, pré-adolescente de 10, de 12, de 14, de 15, dizendo que quer ou não quer. Igreja, vamos adorar Jesus junto hoje. Eu nunca exigi que o André, meu filho, adorasse a Deus. Se o André vier aqui hoje, vocês vão perceber, parece que ele está em outro planeta. Eu nunca exigi que ele ajoelhasse, eu nunca exigi que ele levanta agora para adorar a Deus, mas estava lá no ambiente. Tem lá os seus defeitos, não é um jovem perfeito, comete seus pecados, como todos os demais. Mas o que eu quero dizer com isso? Enquanto nós ainda conseguimos levar o chaveirinho junto conosco,
Se estamos na igreja, está na igreja conosco. Porque para outras áreas da sociedade, irmãos, nós não damos escolha. Repito, nós não permitimos que eles deixem de ir para a escola porque não está com vontade. Um dia ou outro acontece, lógico, mas no geral, vai para a escola. A igreja, especialmente enquanto é chaveirinho, que a gente consegue levar junto, tem que estar na presença de Deus, juntamente conosco, em nome de Jesus. Para que lá na frente, eles se tornem pessoas, se possível, melhores do que nós. Tem a fase da adolescência. A nossa filha Natália teve uma fase que ela parou de frequentar a igreja, depois que casou, mas graças a Deus um dia voltou para a presença de Deus. Não estou dizendo, irmãos, que os nossos filhos serão perfeitos, que os nossos filhos não errarão, vão errar, vão cometer os pecados, vai ter uma fase enjoada, meu Deus, tem misericórdia de nós. Mas se nós fizermos o trabalho enquanto nós conseguíamos, lá na frente, irmãos, a semente vai germinar. E mesmo que se desviem, melhor que não se desviem, mas mesmo que se desviem, uma hora a semente fala mais alto, irmãos, e se apaixona por Deus de novo, e mergulha no rio de Deus de novo. Quantas histórias de filhos de pastores que desviaram, quantas filhos de pastores que foram, mas foram com vontade para o pecado, mas porque a semente foi plantada lá atrás, uma hora a semente germinou de novo, irmãos, e voltaram a dizer glória a Deus, e se tornaram mais crentes do que os pais, de repente. Então, enquanto os nossos filhos ainda é chaveirinho, querido, não entra nessa história de, ai filhinho, faz o que você quiser. Não, vamos para a igreja emburrado ou sem emburrado. Vamos adorar Jesus, em nome de Jesus, porque essas sementes plantadas lá na frente, vai gerar neles uma fé inabalável. E serão homens e mulheres cheios de Deus, cheios da graça de Deus, em nome de Jesus. Então aqueles que apostatam não podem mais acessar o arrependimento, porque não creem na solução, e só Jesus pode gerar arrependimento. Coloquei um texto aqui, em cima do Salmos 27, versículo 3, Davi diz que ainda que as guerras e os seus inimigos viessem contra ele, a vitória seria questão de tempo, e que sua fé manter-se-ia firme e perseverante. Quando compreendemos a ação de Deus e sua palavra, permanecemos firmes no Senhor. Coloca aqui, Alex, Bruna, por gentileza, os Salmos 27, só que a partir do versículo 11. Nós vamos ver do versículo 11 ao 14. Salmos 27, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Salmos 27, versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pela vereda dos justos e protege-me daqueles que me perseguem. Próximo. Lex, Bruna. 12. Não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, bufando crueldade. Eles me fariam desesperar, não fora a minha fé. Perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. 14. Confia, pois, no Senhor, assim Ele fortalecerás o teu coração, por depositares somente no Senhor toda a sua esperança. Então essa fé inabalável, irmãos, ela é necessária. Salmos 27, 3. Davi está afirmando que ele manteria uma fé inabalável. Então, quanto mais, irmãos, nós praticarmos as práticas espirituais, mais esta fé vai estar em dia. A meditação na palavra, o ler a Bíblia, irmãos, o ler a Bíblia, o abrir a palavra de Deus e ler, tirar um tempinho. Sabe, irmãos, ainda hoje os cristãos têm dificuldades de lerem a Bíblia. É óbvio que existem dias que são mais difíceis, mas não dá para aceitar uma vida cristã, irmãos,
onde nós passamos dias sem lermos pelo menos um capítulo da palavra de Deus. Não dá para aceitar isso. É o mal que nós estamos fazendo para nós mesmos. Nós temos aqui a maratona de leitura bíblica uma vez no ano, mas pastor, eu não consigo. Ok, talvez eu não consiga ler todos os anos de capa a capa, mas eu não posso vacilar. Puxa, fazem 15 dias, faz um mês, pastor, que eu não tiro um tempo com a palavra de Deus. Não, irmãos, eu preciso guardar a minha fé, eu preciso proteger para que eu tenha uma fé inabalável. Então eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ter uma frequência nos cultos, eu vou orar, irmãos. Talvez tenha um dia que eu não orei, ok, acontece com todos nós, ou não orei no sentido de separar um tempo, porque orar a gente ora todo dia. Nós oramos no trânsito, oramos quando vamos comer. Sabe aquele cristão antigo que ora antes das refeições? Até isso abandonaram. Mas agradecer pelo alimento. Então a gente ora todos os dias, mas orar no sentido de tirar um tempo, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, para estar a sós com Deus. Irmãos, isso protege e mantém uma fé inabalável. Ó, o chefe dizendo. Se nós pudéssemos, irmãos, se nós pudéssemos fazer uma entrevista com todos os pastores e com crentes que um dia, especialmente adultos, que já estão na idade de terem capacidade de ter mais maturidade na vida, e se nós conversássemos com todos aqueles que um dia erraram feio, um pastor que adulterou, infelizmente, uma pastora, um cristão que cometeu um pecado cabeludo ou pecados, e por causa disso abandonou Jesus, se nós pudéssemos entrevistá-los, quase todos eles, nós descobriríamos que aos poucos foi negligenciando o altar da comunhão. Não orava mais direito, não se relacionava mais com a Bíblia direito, nem um jejunzinho mais fazia, já não valorizava mais o ambiente de culto, um dia, um mês, 6 meses, um ano. E como a humanidade caída não se converte, de repente ela falou mais alto. Mas se mantivermos, irmãos, a postura de buscarmos o ambiente, a palavra, a oração, a adoração, o pacote completo, a nossa fé, pela graça de Deus, vai ser inabalável, em nome de Jesus. O diabo não irá vencer, irmãos. Nós venceremos. Não porque somos capazes, mas porque pela graça de Deus e pela prática dos ensinamentos de Deus, o ambiente de Deus falou mais alto e mais forte nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então estabeleçamos nas nossas vidas um ambiente de fé inabalável. Fé inabalável não significa que não erraremos, não significa que não teremos dias em que estamos mais fraquinhos. Isso acontece, mas no geral nós sempre nos reergueremos, nos levantaremos, estaremos animados com o nosso Deus. E quando alguém te perguntar, e aí, como você está? Cara, estou passando por uma situação difícil, mas em nome de Jesus, o meu Deus vai me capacitar a vencer. É diferente, irmãos, porque quando a pessoa não está nessa fé, e alguém pergunta como você está, vira uma disputa de quem está pior. Rapaz, não estou nada bem, estou numa fase terrível. Aí o outro fala assim, isso você não viu nada, vou te contar como eu estou. Aí aquela disputa de pescador mentiroso, quem pescou o peixe maior? Rapaz, fui pescar ontem, peguei uma tilápia de 25 quilos. O outro fala, isso aí não é nada, eu peguei um lambari que pesava 50. Não, irmãos, não estou passando um momento bem, mas em nome de Jesus, o meu Deus vai me capacitar. Eu vou buscar a presença de Deus, Ele vai manifestar a graça dEle, e nós vamos sair dessa situação, e vamos vencer, e outra batalha virá, e nós iremos vencer.
Vou continuar amando o meu Deus, apaixonado por Jesus. E a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus irá cumprir-se na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então que nessa noite Deus nos ajude a termos uma fé inabalável, irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos. Aumenta um pouco a música de fundo, Alex, por gentileza. Tu és adorado, Jesus. Maravilhoso é o teu nome, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado porque tu és um Deus vencedor. Jesus, tu és o vencedor dos vencedores. Como diz a tua palavra, tu és o soberano dos reis da terra. Obrigado porque apesar das nossas fraquezas, obrigado porque apesar das nossas derrotas, obrigado porque apesar das nossas vitórias, o Senhor é o Deus que sempre está disponível para nos ajudar. Senhor, então fortalece a nossa fé nessa noite. Capacita-nos, Espírito Santo, a mantermos uma fé inabalável no Senhor. Que a apostasia fique longe de nós. Que as situações da vida, que os deslizes, que as guerras que se levantam contra nós, contra a nossa família, não consigam, Deus, tirar de nós essa convicção de que nós e nossa família serviremos ao Senhor, de que o marido vai estar no altar de Deus, de que a esposa estará no altar de Deus, e que os nossos filhos, Deus, mesmo aqueles que momentaneamente não estão, nós declaramos que eles também estarão no altar de Deus juntamente conosco. Que, como a pastora Thelma disse já hoje, nós não criamos filhos para a calamidade. Então que essa fé inabalável em nós nos capacite a crermos que os nossos filhos serão cheios do Senhor, que eles viverão a boa, a agradável e a perfeita vontade que o Senhor tem para cada um deles. Ajuda-nos, Deus, abençoa-nos, Deus, capacita-nos, Senhor, a termos essa valorização dessa fé em nossos corações. Que cada dia mais essa verdade grite alto nas nossas vidas, e que nós continuemos te amando, te amando, te amando e te amando em nome de Jesus. Amém? Tem um pastor, irmãos, não vou citar o nome dele, é um senhor já hoje de 70 e poucos anos. Ele é no Brasil hoje um dos pastores talvez mais conhecidos e mais respeitado. Quando aquele homem prega, há credibilidade. Mas ele conta que quando ele tinha 18 anos, ele desviou. Ele era cristão, ele desviou, mas foi viver o mundo com vontade, pecou à vontade. Mas em torno dos 23, 24 anos, novamente Deus buscou ele. Então, irmãos, tranquilo, nós e nossa família viveremos a perfeita vontade de Deus. O marido, a esposa e os filhos, netos, sobrinho, primo, pacotão completo. Nós viveremos a vontade do Senhor, mas que essa fé inabalável não saia de nós, para que não permitamos que a emoção e as más notícias tirem de nós essa convicção em nome de Jesus. Fé inabalável para cada um de nós em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastora Lucélia, vamos encerrar a filmagem, a live. Deus abençoe você em nome de Jesus. Que o melhor de Deus seja liberado sobre a sua vida, e que a fé inabalável seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus.